Vamos falar sobre os aspectos biológicos da surdez. Veja bem, nós acreditamos, nós entendemos, nós compreendemos que existem comprometimentos relacionados à parte física, à parte biológica e que resultam na surdez. Em nenhum momento nós negamos isso. Eu falo nós porque eu participo da comunidade surda, então eu defendo bem as ideias junto com as pessoas surdas. Então nós compreendemos isso. Existe realmente um órgão do corpo humano, uma parte biológica que não está funcionando e que não está operando como deveria operar, ou como foi preparada para operar. E aí nós temos a questão da surdez. O que envolve a surdez? Por que acontece a surdez? Como que está a relação da surdez na sociedade atual? Quando nós estudarmos os detalhes desse tema, os detalhes dessa aula, você vai perceber que com o avanço de muitas coisas da sociedade, a surdez ela tem diminuído bastante. Então nós temos uma evolução tecnológica, nós temos uma evolução médica na área das pesquisas, na área dos estudos, nós temos uma evolução na parte social, na parte de compreensão, de relacionamento, de interação com a pessoa surda, e todos esses fatores inferem também na relação com o indivíduo surdo. Precisamos então conhecer o que está acontecendo. Quando nós falamos da audição, nós temos no nosso corpo um órgão que é responsável pela audição. Olha lá. Quando nós falamos desse órgão responsável pela audição, eu apresento para você o nosso ouvido. Nós não vamos aqui nos ater na nomenclatura, orelha, ouvido, quando que é orelha interna, externa, ouvido interno, externo. Não se preocupe com a nomenclatura. Procure entender esses aspectos e aqui nós podemos também classificar as perdas auditivas. Da mesma forma que acontece com a visão, de maneira semelhante, acontece com a perda de audição. Quando nós falamos da visão, alguns usam óculos, outros não. Uns têm miopia, outros não. Outros vão com o passar da idade. Nunca usei óculos na vida, mas agora eu preciso usar. Outros começam a usar óculos bem bebês, bem pequenos. E essas características também estão presentes quando falamos da perda auditiva. Existem perdas auditivas diferentes, por motivos diferentes, com classificações diferentes. Então, olha lá. Quando nós falamos desse órgão responsável pela audição, nós falamos do ouvido e vamos dividir o ouvido em 3 partes. A primeira mais ou menos por aqui, não se preocupe com a divisão exata, e essa parte nós vamos chamar de ouvido ou orelha externa. A parte do meio, que a gente chama de ouvido ou orelha média, vai mais ou menos por aqui. Então nós temos a orelha interna ou o ouvido interno. As perdas auditivas podem acontecer em qualquer um desses campos. A perda chamada de condutiva, ela pode acontecer nesse canal, como o próprio nome diz, que conduz o som. Pode ser nessa condução que vem desde o ouvido externo até o ouvido interno, ou pode ser do ouvido médio até o ouvido interno. A perda condutiva, normalmente ela é temporária e ela é reversível. Pode ser aquela perda por uma infecção, por uma gripe muito forte. Já sentiu a sensação? Meu ouvido está entupido. A gente faz isso, Às vezes precisa ir no otorrino, ele faz uma limpeza, faz uma lavagem. Às vezes você precisa de um medicamento, de um antibiótico ou de uma injeção, alguma coisa oral ou injetável para tirar essa infecção, que seja por bactéria ou por vírus. Pode ser também que precise até de algum procedimento cirúrgico. Mas a perda auditiva nesse canal, que é chamada de condutiva, ela é reversível. Então, para ela não é indicado aparelho ou implante, nada disso, porque ela vai ser sanada, vai ser reversível. A outra perda que nós vamos falar é sobre a perda neurosensorial. Olha como que o próprio nome diz, já envolve outros setores, outra parte mais complexa. As perdas neurosensoriais, elas são irreversíveis, isso quer dizer, elas são permanentes e elas acontecem aqui, no
ouvido e na orelha interna. Então aqui eu tenho a cóclea, o nervo acústico, outro nervo vestibular, os canais semicirculares e aquela parte interna do ouvido que está mais dentro do crânio, de uma maneira mais interna, num contexto mais complicado, vamos dizer assim. O terceiro tipo de perda auditiva é chamada perda auditiva mista. Como o próprio nome diz, envolve mais de um lugar. Então pode ter um comprometimento no ouvido externo e no interno ao mesmo tempo, ou no médio e no interno também ao mesmo tempo. Não é reversível, tá? Então é uma perda permanente também. E o quarto tipo é uma perda central. Quando nós falamos dessa perda central, o indivíduo tem até os limiares auditivos preservados, mas ele não reconhece a voz humana. Eu tenho um aluno com essa perda, ele escuta o trovão, ele escuta o latido de uma porta, se cai um estojo, algum barulho, ele escuta, mas ele não identifica a voz. Então, por exemplo, se eu chamá-lo, né, Lincoln, 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 ele vai olhar, mas ele não sabe que é o nome dele. Tá? Ele vai olhar porque ele ouviu um barulho. Se tivesse uma porta batendo, ele ia olhar da mesma forma. Então, essas são as principais classificações das perdas auditivas. Então, o surdo, o indivíduo que faz uso da língua de sinais, da Libras, no nosso caso aqui no Brasil, ele pode ter perdas auditivas diferentes. Isso vai mudar a relação que cada indivíduo tem com a própria língua, e a sociedade precisa conhecer isso. Outras características é que, de acordo com a perda auditiva, o local que aconteceu essa perda, nós temos outras classificações também. Nós vamos falar agora dos níveis de perda auditiva. Então, se eu tenho uma perda auditiva, eu tenho uma surdez. Se eu tenho uma surdez, ela pode ser de tipos diferentes. Então, nós temos aqui surdez leve, moderada, severa e profunda. Esse audiograma é como se fosse o resultado de um exame, logicamente não é assim, mas ele ajuda a família a entender, e o próprio surdo também, qual o comprometimento que essa perda auditiva, esse grau de perda auditiva apresenta. Então vamos passar mais ou menos por aqui, ó. Uma perda auditiva até 40 decibéis. Pode ser de 10, de 20, de 30. Mas até 40 decibéis é considerado uma surdez leve. Tudo que está para cima da linha está comprometido. Tudo que está para baixo da linha está preservado. Então, a pessoa que tem uma surdez leve, ela é muito confundida com uma pessoa desatenta. Porque ela pede constantemente para repetir. O que você falou? Não entendi. Que é? Parece que está no mundo da lua. Não, é uma surdez leve. E essa pessoa com surdez leve, ela vai ter uma comunicação normal com as pessoas, né? Não tem um atraso na aquisição da linguagem, mas vozes bem fracas, ela pode ter dificuldade para ouvir. Olha só na imagem outras informações. O barulho do vento, até mesmo o gotejar de uma torneira. Dependendo do nível, ela pode apresentar até dificuldade no aprendizado, uma dificuldade na compreensão de fonemas da nossa língua, né, da língua portuguesa, na escrita, em função de uma surdez leve. Mas nós temos também a surdez moderada. A surdez moderada vai de 41 até 70. Olha como que o comprometimento ficou maior agora. Tudo que está para cima da linha está comprometido. Então, na surdez moderada, a pessoa vai exigir uma voz mais forte e vai ter uma grande dificuldade em ambientes ruidosos, com muito barulho. Nós que somos ouvintes, que não temos perda auditiva, se você está num lugar com muito barulho, você ainda consegue ouvir uma voz, você se aproxima, né, e você consegue conversar. Quem tem essa surdez moderada não vai conseguir identificar os sons. Então, nós temos vários alunos, por exemplo, dentro da escola, que eles apresentam essa surdez moderada e estão estudando em sala com ouvintes. Mas o desenvolvimento não é bom, porque o trabalho, o barulho, toda aquela dinâmica atrapalha a compreensão. Então, às vezes, eles vão para uma sala ou para uma escola de surdos, onde as estratégias, onde o movimento é menor, onde tudo é pensado para a pessoa com surdez. E aí eles conseguem se desenvolver. Outro tipo de surdez, outro grau de surdez. Agora nós vamos falar da surdez que é chamada de severa. Para a surdez severa, nós vamos lá, ó, de 41 até 90.
Então, não vai perceber a voz humana, não vai identificar, mas ela pode se desenvolver através de sons familiares. Dentro da família, ela vai conseguir se comunicar, vai exigir uma voz também mais forte. E antigamente, as crianças chegavam até 4, 5 anos sem falar, com esse grau de surdez. Hoje nem tanto, porque nós temos o teste da orelhinha. Olha o avanço da questão clínica, da questão terapêutica. Nós temos o teste da orelhinha no recém-nascido. E se é identificado alguma perda auditiva, ele já começa a ser direcionado ou para o uso de aparelhos ou para outras terapias. E por último, nós temos no quadro a surdez profunda, que é acima de 90. A partir de 90 decibéis, a partir desse nível de surdez, é impossível perceber e identificar a voz humana. Então, a pessoa não vai adquirir a linguagem de maneira natural, interagindo com os ouvintes, conversando com os ouvintes. Olha quantas informações que acabam influenciando a pessoa surda, sua relação com a sociedade, sua relação com a língua de sinais. Mas por que existe a surdez? Quais as causas da surdez? Já parou para pensar? Vamos falar delas agora. As causas da surdez podem ser pré-natais, perinatais ou pós-natais. Quando nós falamos das perinatais, nós estamos falando de tudo que pode acontecer durante a gestação, ou uma herança, uma questão genética, onde tem vários surdos na família, mas também pode ser que a mãe teve rubéola, esse é um caso muito comum. Pode ser que a mãe desenvolveu toxoplasmose, uso de drogas, uso inadequado de álcool, de bebidas alcoólicas, cigarro, doenças sexualmente transmissíveis, várias características durante a gestação que podem comprometer a audição. Quando nós falamos das causas, agora olha lá, das causas perinatais, é aquilo que aconteceu no momento do parto. Veja bem, alguns livros falam perinatal é só no momento do parto. Outros livros falam que perinatal é do momento do parto até o mês de vida. Então você vai encontrar essa diferença, tá? O que aconteceu na hora do parto? Faltou oxigênio, uso inadequado do fórceps, tinha alguma infecção na mãe ou no momento que passou para a criança, naquele momento do parto ou logo na sequência, também é considerado causa perinatal. E aí temos ainda as causas pós-natais, que são depois do nascimento. E aqui são inúmeras. Antigamente, nós tínhamos mais casos, por exemplo, de uso inadequado de antibióticos, muito forte, doses equivocadas, doses erradas, que acabavam resultando numa surdez, numa perda auditiva. Mas o grande vilão, ultimamente, é a meningite, principalmente a bacteriana. Vários ficaram surdos em decorrência como sequela de uma meningite bacteriana. E outras infecções, outras doenças que podem acontecer, até mesmo traumas auditivos e ainda outras características da nossa própria sociedade. Existem alguns estudos falando sobre até o uso dos fones de ouvido, que podem vir a provocar algum tipo de surdez. Mas pós-natal, tudo que acontece depois que essa criança nasceu. Alguns estudos recentes, quando falamos de pesquisa, demonstram algumas características e falam sobre uns pontos importantes em relação à surdez. Olha só. Vários estudos, na verdade, publicados pela Organização Mundial da Saúde até o ano de 2015, já começam a apontar a surdez como 4º lugar na lista de doenças. Nossa, professora, aqui a surdez é uma doença. Sim, nós estamos falando daquela área clínico-terapêutica, clínico-patológica. Tem uma outra visão sobre a surdez. De todas as doenças, de todas as deficiências, a surdez é considerada aquela que tem maior impacto na qualidade de vida da população, mais do que a cegueira. Está na frente de 345 doenças. A questão da surdez impactando na qualidade de vida. Outra característica, longevidade. Existe uma perda natural da audição. E aqui, como nós falamos até mesmo das causas de surdez pós-natais, os impactos que podem acontecer por um trauma acústico, a utilização inadequada dos fones de ouvidos, lugares muito barulhentos, com grandes ruídos, tudo isso pode vir a provocar uma surdez, uma perda auditiva.
Tem uma frase que a comunidade surda atual usa bastante, que é chamada assim: nada sobre nós sem nós. Uma luta, uma defesa também, aqueles momentos históricos em que o ouvinte falava sobre e resolvia a questão da surdez, né? Falava sobre o indivíduo surdo. Concordando com essa característica, durante as nossas aulas, em alguns momentos, eu trouxe para você o depoimento de alguns surdos. Na verdade, uma surda que vai participar um pouco das nossas aulas, que gravou um depoimento sobre essas questões relacionadas à surdez, dando voz ao surdo, entendendo qual a opinião dele, a vivência dele. Quem melhor para falar da surdez do que o próprio surdo? Então, nesse vídeo, essa surda vai falar com vocês em língua de sinais, não se preocupe, eu vou fazer a interpretação. Aproveita o vídeo. Então, perguntaram para mim como que é fora da comunidade surda, como que é a comunicação no trabalho, como que é as questões da vida. Eu tenho uma experiência anterior porque eu aprendi a oralizar. Então, às vezes, as pessoas me entendem, às vezes não. Quando não entende, eu escrevo. Às vezes uma pessoa chega perto de mim e começa a falar, oralizar, e eu falo: espera um pouquinho, eu sou surda, você pode escrever? Eu não estou entendendo. Então eu leio, eu escrevo, e é assim que a gente faz a comunicação. Às vezes também a minha filha vai junto e interpreta, através da oralidade, conversando. Isso acontece sim. Algumas pessoas da sociedade conseguem entender claramente o que eu falo, mas outras pessoas da sociedade, ouvintes, ou homem ou mulher, têm dificuldade. Então falta comunicação, falta esse contato, não tem. Então eu escrevo e a gente vai através do papel. Mas eu escrevo porque eu conheço a língua portuguesa, eu sei bem o português. Isso é importante. Então precisa uma mudança de pensamento, não ter preconceito. Algumas pessoas não têm preconceito, mas precisam mudar a maneira de pensar. Também perguntaram para mim, como que é quando eu vou ao médico? Olha, eu vou com meu marido, Roberto. Ele fala bem, ele é oralizado, ele tem bastante contato com o médico. Quando eu estava grávida, a comunicação era através da escrita também, um pouco através da oralidade, mas quando eu fui no hospital fazer a cirurgia, a comunicação era através do papel, porque o médico usava máscara. E ele me mostrava, e eu lá deitada, entendia apenas pelo papel. Recentemente eu fiz uma cirurgia e na sala de cirurgia o médico me mostrava o papel e eu fiquei tranquila. Agora, com o contato do meu marido, ultimamente, por causa do coronavírus, todo mundo de máscara, é muito difícil. Então eu chamo a minha filha, que é ouvinte, e ela interpreta e ela consegue falar, não precisa escrever muito. A minha filha vai junto para esses lugares, para qualquer lugar que eu precisar. Entenderam? É muito importante na vida ter o contato com a pessoa surda. Agora, falando dos surdos idosos, precisa também ter uma comunicação em libras com os surdos idosos, mas devagar, com muita paciência. Se você faz rápido, o surdo ele se perde, ele fica olhando e perdido. Então é normal, mas tem que ter uma certa tranquilidade. Que bacana quando a gente tem a opinião propriamente de uma pessoa surda. Isso nós trouxemos para você com essa experiência que ela tem de vivência. Ela já é uma surda que está se aposentando, trabalhou no meio da comunidade surda também. O marido é surdo, viu que ela falou que é oralizado, viu isso aqui? Então ele consegue falar um pouco. Mesmo a oralidade do surdo, muito importante o que ela falou, que alguns entendem, outros não entendem. Então não é uma comunicação garantida. A voz, não sei se você já teve oportunidade de trabalhar com pessoas surdas, essa oralidade ela é um pouco diferente, ela apresenta algumas questões diferentes. Não é uma fala clara como a fala do ouvinte, mas vale a pena, né?